Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje, eu quero trazer aqui um conhecimento que talvez possa mudar toda a sua percepção do que seria a realidade. Por quê? Porque o assunto do estudo de hoje é sobre a questão do universo ser mental. Muitos até dizem que o nosso universo é um holograma, outros utilizam o termo Matrix, estamos dentro de uma Matrix. Eu prefiro dizer que nós estamos dentro da mente universal, nós estamos dentro da mente de Deus. Não dentro no sentido interior, mas dentro no sentido de estarmos interligados com o Criador, com a fonte divina de todas as coisas que permeia todas as coisas, ou seja, a substância primordial, o poder, a energia criadora que nós podemos chamar de Deus, está em todas as partes e nada existe fora dela. Até mesmo o apóstolo Paulo, em Atos 17, se não me engano, ele diz: nós vivemos nele e nos movemos nele, ou seja, Paulo, como um iniciado nos mistérios cabalísticos, como um judeu cabalista, ele sabia que o universo é mental. É sobre isso que nós vamos falar nesse estudo. Inclusive, uma das fontes que eu utilizei, pessoal, e que eu recomendo muito, é esse livro aqui, o Kybalion, tá? Eu estou usando essa edição aqui, tá? Que ela é comentada, certo? É da editora Pensamento. Existem outras traduções, né? Tem uma que é da capa verde, enfim. Essa aqui eu gostei muito, tá? Porque é uma edição comentada. Então, eu recomendo este livro para você, livro de cabeceira, tá bom, pessoal? Aproveitando também para dizer que agora o canal tem a sua área exclusiva para membros, certo? Ali eu vou disponibilizar conteúdos mais aprofundados e dependendo do nível que você estiver ali inscrito, você vai também poder receber o material das aulas em PDF. Então nós temos o nível estudante, que é para aqueles que querem contribuir com o canal de alguma forma, vai receber os selos, vai receber prioridade na resposta dos comentários. O nível filósofo, que terá os vídeos exclusivos e também respostas prioritárias. E o nível erudito, que vai ter todos os conteúdos anteriores, porém vai ter o conteúdo em PDF das aulas em mãos, tá bom? Confira lá que vale a pena, tá bom? Bom, vamos começar. Esse aqui é uma das capas, pessoal. Ó. Esse aqui é uma das capas do livro Kybalion, tá? Que é diferente desse meu aqui, porque o meu é comentado. Então, como eu estava falando, se nós entendermos que a criação de todas as coisas do universo é mental, por que eu estou afirmando isso, pessoal? Porque se tudo vem de uma fonte que não é material, isso quer dizer que tudo que pertence à esfera divina, tudo que é criado é imaterial, né? O Kybalion mesmo nos diz em sua primeira lei, sendo ela o princípio do mentalismo, porque o universo é mental, ou seja, nós estamos dentro de um plano consciente, que nós temos aqui a percepção através somente dos 5 sentidos, mas na verdade existe uma outra realidade por trás, digamos, desse invólucro material, porque tudo veio da fonte, ou seja, nós estamos inseridos em uma fonte criadora. O próprio apóstolo, né, o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz que o verbo estava com Deus, né, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas verbo, pessoal, não é uma pessoa, tá? Seria mais comum nós dizermos que seria uma vibração, uma palavra de criação, né? Mas ainda assim eu quero me aprofundar mais e dizer que não se trata apenas de ser uma palavra, uma ordem ou vibração, mas sim eu entendo que significa um poder realizador, ou seja, o verbo é a vontade da mente que nós conhecemos como pai e mãe. O verbo é o que faz todas as coisas, certo? Então não se entende o verbo somente como uma palavra, mas como um poder criador. Colossenses 1,16 diz que por ele foram feitas todas as coisas. Então, se nós entendermos que o divino absoluto, que é a fonte de todas as coisas, ele pode ser, como eu já venho dizendo em outros vídeos, categorizado em termos inteligíveis como pai, mãe e filho. E isso significa que a projeção de um pensamento dessa fonte criadora é um pensamento que emana vida
e que por si mesmo determina assim uma sucessão de acontecimentos e fenômenos em todas as realidades. E a esse verbo, a essa energia, esse pensamento dessa vontade criadora, nós podemos chamar de lei universal que não pode ser mudada. Como diz, né? Deus ele é imutável, ou seja, tudo aquilo que ele emana de si não pode ser alterado na sua constituição. Então a isso nós chamamos de lei universal. Tudo é regido por leis universais, seja o que existe na matéria, seja o que existe no plano espiritual. Na matéria nós podemos transformar, mas não mudar as leis. Então veja que aqui pela árvore da vida, pessoal, aqui para ilustrar para você, quem cria todas as coisas? Quem cria todas as coisas é aquela trindade, vamos assim dizer, que eu prefiro dizer pai, mãe e filho dentro dos termos inteligíveis aqui terrenos, né? Então, quem cria todas as coisas é o pai, a mãe e o filho, que nós podemos dizer que seria a fonte criadora, que na árvore da vida é denominado como Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur, que é a fonte geradora de tudo, que se manifestou, tá, em veículos, em dimensões, mas quem forma as realidades, as dimensões de existência, através dessa substância primordial ou através dessa lei, são o que o Gênesis 1 chama de Elohim. Então, como diz no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio tem a ver com Bereshit, não é num princípio de tempo. Quer dizer que o princípio da substância primordial, ao emanar toda essa energia, essa potencialidade, que nós vamos ver que se chama caos, emana essa energia e as hierarquias criadoras, os anjos, enfim, aí, tendo como líder aí o Yahvé, que a gente conhece, eles formam através dessa substância todas as dimensões ou realidades como nós conhecemos. Então, nós vamos ver que tem 3 planos dessas manifestações que a árvore da vida nos ensina e nos ajuda a entender, tá? Quais são esses planos? Bom, existem 3 planos, pessoal. Não são as dimensões espírito, mente, plano astral e matéria. Não, estou dizendo aqui de 3 planos dentro dessa manifestação da criação, que é o primeiro plano, chamado plano das causas, que é a substância primordial que a tudo preenche. Depois existe dentro desse plano das causas o plano das leis, que é um espaço infinito de energia. E por último, o plano dos efeitos, que seria o plano da matéria, onde se manifestou essa substância ou essa lei intrínseca cheia de energia. Então, tudo vem se condensando e se manifesta aqui na matéria. Nós nos encontramos no plano ou no mundo dos efeitos, tá? Que é regido pelo plano das leis e automaticamente pelo plano das causas. Pessoal, no tocante à palavra utilizada aqui como plano, tá? Quero ressaltar, não significa um lugar, tá? Um lugar lá, aquele plano ou esse plano, mas uma condição, tá? É um estado de consciência caracterizado por uma frequência vibratória, certo? Então Deus, ele não é alguém que está lá. Deus, ele é a manifestação, nós estamos nele, por isso que se chama que o universo ele é mental, certo? É difícil entender? Um pouquinho, pessoal, mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo compreender, porque aqui nessa outra ilustração da árvore da vida é separado esses 3 planos lá. Pai, mãe e filho é o plano das causas, de tudo, tudo que existe veio dessa substância, desse poder, dessa energia. O plano das leis é a formação das dimensões espirituais, astrais, mentais e físicas, feita pelas hierarquias criadoras, né, os Elohim, e que se condensou aqui na matéria, em Malkuth, que é o plano dos efeitos. Então é a causa que manifesta de si toda a substância. Através dessa substância existem leis que as hierarquias criadoras conseguem, digamos, manipular e formar essas dimensões, né, espirituais, astrais e físicas. E aqui o plano dos efeitos é onde se concretiza esses 3 estados de consciência. Certo? Não é um lugar, são estados de consciência de acordo com uma vibração, uma afinidade vibratória. Para entender melhor, então olha só, pessoal, eu vou
trabalhar nessa ilustração que é assim, o pai e mãe seria, vamos dizer, a substância e a lei. Essa substância e a lei, em muitas teogonias e cosmogêneses de várias culturas, é chamado de caos, tá? O que é o caos? Não é desordem, não é bagunça, mas caos quer dizer o quê? Que é espírito e matéria ainda unificados, não estavam ainda diferenciados, eles estavam unidos. Por isso que é pai e mãe, tá? E através da separação dessa ordem do caos, colocado como separação de espírito e matéria, que era chamado de caos, que estavam unificados e indiferenciados, surge o filho. O que é o filho? O filho é a manifestação da substância e da lei, ou seja, é ele que faz, vamos dizer assim, a separação da matéria e do espírito, criando todas as coisas pela sua vontade, que vem pela substância e pela lei, né? Pelo seu poder de criar, de mentalizar e de emanar todas as coisas visíveis e invisíveis. O verbo é a separação do espírito e matéria dentro das manifestações dimensionais. Então veja que espírito e matéria, pessoal, é a mesma coisa, mas em vibrações diferentes. O Filho fez essa separação, que no primeiro estado, vamos dizer assim, espírito e matéria estavam juntas, não eram ainda diferenciadas, entendeu? Não tinha sido feita essa manifestação separativa de plano espiritual, astral e denso, ou físico, certo? Então, quando se trata de falar caos, não quer dizer desordem ou bagunça, tá? Mas é onde estava tudo que existe estava lá, na mente criadora do divino absoluto, por isso que ele é a fonte. Então, quando ele emana todas as coisas, o Filho, que é, vamos dizer assim, uma das manifestações desse pai e mãe, assim dizendo, ele faz essa separação, ele começa a dar agora as ordens através dessas leis, certo? Então ele começa a diferenciar para manifestar de si todas as coisas em espírito e matéria, mas agora diferenciados, em ordem, tá? Não em planos ou lá ou cá, mas em estados de vibração, começa a ser diferenciado em estados de vibração. Tá bom? Então nós estamos na matéria, na manifestação densa do plano espiritual, certo? Para entender de outras formas, pessoal, veja que alguns ainda dizem, né? Não, mas Jesus, ele foi chamado o Filho de Deus, né? Sendo ele Deus. Jesus, ele foi, em Filipenses 2, se eu não me engano, ele foi chamado de Deus e homem ao mesmo tempo. Por quê? Veja só. Porque na pessoa de Jesus, pessoal, manifestou-se a mãe, que seria então a matéria ou o corpo biológico, e ao mesmo tempo o pai, que seria o espírito divino. Então em Jesus, essa consciência divina se fez em matéria, corpo, e ao mesmo tempo em espírito divino. Por isso que ele era chamado de Filho de Deus. É uma unidade com o pai e a mãe. Porém, meus irmãos, Jesus não é Deus, tá? Não é Deus. Ah, William, mas como você pode provar? Porque isso pode ser entendido, depois leia em Mateus 28:18, que Jesus mesmo diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se Jesus é Deus, quem deu todo esse poder a ele? Então Jesus, ele foi, pessoal, um avatar. Ele foi uma manifestação que recebeu uma consciência espiritual superior a todos os homens para cumprir a sua missão aqui no plano manifestado da matéria, que era trazer o caminho de retorno consciente agora para a essência una e divina através dos seus ensinamentos, tá certo? Então a sua consciência espiritual, por ser de tamanha grandeza e de uma hierarquia superior a todos os espíritos, acabou por modificar a vibração aqui da matéria do planeta Terra quando se manifestou, tá certo? Então lembre-se que os termos pai, mãe e filho são apenas arquétipos universais para expressar o divino. Jesus, o homem, não é Deus. Isso aí são termos utilizados para que nós possamos entender, porque nós também temos a centelha divina, tá certo? Então veja só, pessoal, que aqui nessa ilustração, para entender melhor, nós podemos ver que o universo criado, ele tem, digamos assim, a sua significação dentro do contexto mental,
que é a mente criadora, porque o universo pode ser dito como o verso do uno, ou seja, o uno que se manifesta. O universo também, ele vem do latim unus versus. Unus representa o quê? A unidade de tudo, e versus significa algo que foi vertido dessa unidade, foi realizado através dessa unidade, ou foi dado forma através dessa unidade, que são as três causas que eu acabei de falar, que é pai, mãe e filha. Como se você fosse analisar uma flor. Eu peguei essa ilustração da flor de lótus, que o divino absoluto, a fonte, pessoal, estaria ali no centro, ó. E quando ele manifesta de si toda a essência, ele começa a manifestar as dimensões e os veículos para que ele possa se manifestar em vibrações diferentes. Você está entendendo? Então tudo está interligado dentro daquele miolinho da planta ali, vamos dizer assim, em outras palavras. Nada está fora do divino absoluto, seja plano material, seja plano astral ou espiritual, tá bom? Então veja, nós podemos entender melhor também essa relação entre espírito e matéria, ou Deus e universo, através de comparações. Deus, que é espírito e universo matéria, ou pai e mãe, nós podemos ver o seguinte, que Deus, espírito, é absoluto, universo matéria é relativo. Deus é uno, o universo é múltiplo, existem várias dimensões de um universo, multiplicidades de universo. É só você olhar para dentro do seu próprio corpo, você vai ver que os átomos estão num outro universo dentro do nosso corpo. Se você viajar daqui para o Japão, lá eles estão em um outro universo, vamos dizer, em outra dimensão, porque lá não é a mesma hora que aqui, então você acaba passando dentro do tempo, você acaba modificando o tempo na sua vida. Então nós podemos chamar como um outro tipo de universo, você entra num outro mundo, por isso essa multiplicidade universal, tá? Deus é eterno, o universo é transitório, Deus ele é estático, lembra da flor? Ela está ali, tudo está nele. O universo é dinâmico, é transformável. Deus é infinito, o universo por si é finito. Deus é imutável e o universo ele é transformável. Então, pessoal, essa relação entre espírito e matéria acaba gerando o quê? A lei da polaridade, onde permite, então, as transformações, né? Sendo o seu objetivo o quê? A conciliação entre os opostos para atingir a unidade novamente, mas não mais de forma caótica, lembra? Unificada, agora está sendo diferenciada, ou seja, onde o espírito e matéria estavam unificados e diferenciados, agora começam a se organizar. O espírito vem à matéria como energia, como vida, energia, vitalidade, e aqui na matéria, ao receber essa energia vitalícia, nós temos o quê? Porque o Espírito é eterno, nós temos a condição de transformar essa energia em vida consciente, porque temos uma alma agora, e elevar o nosso espírito no caminho de retorno à nossa essência primordial, que era espírito, que é espírito na verdade, tá certo? Então veja de outra forma essa questão da dualidade, porque o próprio homem, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, também é uno, e dual ao mesmo tempo, porque tem espírito e matéria na sua constituição. Então, a polaridade ela faz o quê? Ela gera evolução, porque se nós tivermos só um caminho para seguir, não se tem evolução, não se conhece espírito e matéria diferenciados, está entendendo? Então, a evolução ela vai acabar o quê? Gerando o equilíbrio dessas polaridades, das forças divinas que é espírito e matéria. Você consegue entender as coisas da matéria e as coisas do espírito de forma agora harmonizadas, né? Você consegue discernir o que é espiritual e o que é terreno, porque muitas pessoas ainda estão unificadas com a matéria, não tem esse discernimento dessa polaridade, né? Então, você vê que matéria e espírito não se chocam, porém não se repelem. Nós somos seres que estamos em 3 dimensões ao mesmo tempo. Estamos no mundo físico, estamos no mundo astral e estamos conectados com o mundo espiritual, mas ambos interligados, nós não estamos, digamos, repelindo um ou outro, entende? Então essa polaridade, pessoal, infelizmente também tem o seu lado negativo, porque se a polaridade gera 2 caminhos, é para nós evoluirmos e conhecermos tanto um lado como o outro. Nós temos essa dualidade em nós. Então, porque justamente essa polaridade ela vai causar o quê? Ela causa as dores da humanidade, o sofrimento da humanidade. Não é Deus que causa,
nem o diabo, é o próprio homem em si quando ele entra em desarmonia com a lei universal. Lembra que eu falei? Causa, lei e efeito. Quando o ser humano ele entra em desequilíbrio entre o certo e o errado, ele causa esse sofrimento em si mesmo, porque acaba desarmonizando o seu interior, que tem essa ligação dentro da mente criadora, e acaba gerando o que nós conhecemos aqui no plano material como bem e mal. Por isso, pessoal, que para Deus não existe bem e mal. Isso é uma constituição do nosso plano astral, ou seja, da nossa alma. A nossa alma interpreta o que é bem e mal. No plano espiritual, se utiliza os termos positivo e negativo, que são o quê? São as polaridades que deixam em harmonia todo o universo. Não está escrito que no início era só trevas e que depois foi feito a luz? Então, para que existisse harmonia entre todas as coisas. E assim é conosco também. Então, pessoal, quis compartilhar isso tudo com vocês para deixar essa condição consciencial de entendermos que aqui estamos somente de passagem em uma das dimensões existentes, de todas as quais o Divino Absoluto criou, e que nós ainda devemos passar, assim eu creio, por outras dimensões fora desse corpo, tá certo, pessoal? Mas nós vamos falar sobre isso em mais estudos. Tá? É um assunto difícil, mas é necessário falarmos, pessoal, porque está na hora de nós acordarmos para essa verdade, tá bom? É necessário acordarmos porque o mundo cada vez está, digamos assim, condensando, cristalizando o pensamento espiritual da humanidade. Poucos estão despertando para essa verdadeira consciência, que é a qual nos faz acordar dessa letargia ilusória que é esse mundo terreno, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído com mais esse estudo. Deixa seu like, compartilha, se inscreva, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!